1 Reis, capítulo 19, diz assim: ali entrou em uma caverna, verso 9, e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Só para você entender o contexto, Elias havia guerreado uma batalha muito ferrenha. Ele lutou contra 850 profetas no Monte Carmelo. Ali Elias desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu o holocausto. Aqueles falsos profetas foram envergonhados pelo Deus de Elias. Elias teve uma grande vitória, uma grande conquista naquele dia, e ele saiu dali com a sensação de missão cumprida. Jezabel, que era esposa do rei Acabe, ficou sabendo do que Elias fez, e a Bíblia diz que ela mandou um recado a Elias, e o recado que veio através do mensageiro foi: em 24 horas você estará morto. Em 24 horas acabou para você, Elias. A minha paciência esgotou com você. E a Bíblia diz então que Elias, ao ouvir aquela mensagem, ele se abateu emocionalmente, ficou depressivo e entrou numa caverna. Quando você está combatendo espiritualmente forças malignas, você pode ter um esgotamento espiritual, físico e também emocional. E como Elias, ele havia combatido, guerreado espiritualmente, bastou esse sopro do inferno, essa informação do inferno para abater ele. Quando você não está forte espiritualmente no Senhor, quando você está cansado, quando você está desanimado, qualquer coisa lhe abate, qualquer coisa lhe derruba, qualquer coisa lhe coloca numa depressão, numa tristeza profunda. E foi o que aconteceu com Elias. É por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque há momentos que você vai ter que ir à fonte de Deus para reabastecer a sua energia, para reabastecer seu ânimo, para reabastecer a unção de Deus sobre a sua vida. E um detalhe importante: quando você se vê sugado espiritualmente falando e emocionalmente, você fica hipersensível. Elias havia combatido contra 850 profetas. O que era? Sabe, mais uma ameaça? Ele poderia dizer: entra na fila.
Mas não, Elias se abateu de uma forma, ele saiu do trajeto dele, despediu quem estava com ele, e se colocou numa caverna, e ali na caverna Elias pediu a morte, e sabe o que ele disse para Deus? Eu tenho sido zeloso, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido fiel, e agora, em 24 horas, eu vou morrer, em 24 horas vão dar fim à minha vida. Aí você fica se perguntando, mas como que um homem que enfrentou 850 profetas falsos, que correu risco de vida, porque era uma multidão contra ele, agora por meio de uma mulher, ele se abate dessa forma? É como eu disse, ele estava espiritualmente esgotado, emocionalmente abalado, e nós somos um ser só, espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tricotômico, mas o que te atinge no espiritual, atinge no teu emocional também, e se brincar, atinge no corpo também. É por isso que nós precisamos cuidar dessas 3 áreas da nossa vida: espírito, alma e corpo. Ele estava esgotado espiritualmente, e isso trouxe fraqueza emocional, trouxe uma instabilidade às suas emoções, e consequentemente bagunçou o profeta, bagunçou o homem de Deus. Às vezes você está triste, que você não sabe por que você está triste, você está abatido, mas não tem nenhum problema grave, sabe? Que você pode dizer, é por causa disso que eu estou abatido. Não. Aí você pensa assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Bem, o que está acontecendo com você é um ataque espiritual. Talvez você tenha estado muito tempo debaixo de ataque, e as tuas emoções agora estão à flor da pele. As tuas emoções, elas estão desequilibradas, porque seu espírito está fraco. A Bíblia diz que se nós fortalecermos o nosso espírito, nós não satisfaremos a nossa carne. Por isso você tem que fortalecer o seu espírito, através da comunhão diária com Deus, através do jejum, da oração, da meditação na palavra, do próprio culto que vai abastecer você. Eu não sei se você já teve conversa de caverna. Elias está sendo testado de uma maneira atípica. Elias não começou a vida na caverna. Eu não comecei a vida na caverna. Você não começou a vida na caverna. Mas agora, este homem estava na caverna, porque todos nós, em algum momento da vida, vamos nos encontrar, sabe, desanimados, no sentido derrotados, abandonados, porque olha, se você observar o diálogo que Elias teve com Deus, não é diferente da tua conversa e da minha. Meu Deus, não aguento mais, é tanta luta, é tanto boleto para pagar, é tanta gente incomodando, e é problema aqui, e é problema no casamento, é o meu filho, é minha filha, problema de saúde. Será que essa vida é a vida que Deus tem para mim? É a mesma conversa de Elias. Às vezes, nas nossas vidas, a gente quer que tudo seja constante, firme, estável, mas na realidade, a vida, meus irmãos, tem altos e baixos, e cabe a nós nos fortalecer no Senhor, para nos manter firmes diante das dificuldades que vão aparecer. Agora, você só vai conseguir lidar bem com as coisas se aqui dentro você estiver bem. Se você não estiver bem aqui dentro, você não vai estar bem no teu trabalho, não vai estar bem na tua família, não vai conseguir realizar as coisas como Deus quer que você realize. Há dias de tédio e normalidade. Nem tudo pode ser só alegria, nem tudo pode ser só vitória. Lembre-se, Ele é o oleiro, nós somos o barro. E quando Deus vê que nós precisamos de um conserto,
ou precisamos de um fortalecimento, o oleiro começa a preparar o barro, ele começa a amassar o barro, ele começa a mexer no barro.